Deus é bom, amém? Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus guarda. Quem é que não quer que Deus guarda? Né? Deus guarda, Deus tem nos guardado. Ebenezer até aqui nos ajudou, o Senhor. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem realmente nos guardado, tem nos livrado do mal, e desse mal que assola a humanidade, essa pandemia. E eu queria hoje, antes da gente orar aqui, né, e entrarmos na oração propriamente dita, dos pedidos que serão apresentados, eu queria falar alguma coisa sobre o que a Bíblia fala sobre enfermidade, sobre doença. Essa que pode ser ou pode chegar, e qualquer um pode ser acometido, né? Indistintamente, qualquer pessoa pode ter uma enfermidade, pode ter uma doença. E a gente precisa entender os propósitos de Deus. Quando a enfermidade chega, quando a doença chega, nós nem sempre compreendemos, né? Nós ficamos questionando a Deus, nós ficamos, por que, Senhor? Por que comigo? Por que? Tem uns que são mais atrevidos ainda. Por que comigo, Senhor? Por que não com o outro? Né? E a gente fica, né, nessa de porquês, buscando de Deus, às vezes nos achando mais santo, mais puro, mais consagrado que o outro. E a doença vem, a enfermidade pode chegar a mim, pode chegar a você, pode chegar a qualquer um. E normalmente, nós questionamos, né, nesses porquês, qual é o propósito disso, Senhor? Qual é o propósito dessa enfermidade na nossa vida? Ou qual é o propósito de uma enfermidade que chega a uma família, né, ao membro de uma família? Nós não sabemos os porquês, nem é bom buscarmos os porquês, mas nós temos que nos render, no sentido de que Deus é soberano, de que Deus tem um controle de todas as coisas. Nós falamos, Deus está no controle, né? Uma palavra, uma frase, né, que virou jargão. Deus está no controle, Deus é soberano. Mas quando vem a pandemia, quer dizer, Deus saiu do controle, deixou de estar no controle, Deus deixou de ser soberano, Deus deixou de te guardar, de te proteger? Claro que não. Então, muitas vezes, não guardamos uma coerência, né, com o que nós falamos. E a palavra de Deus, por si só, é uma palavra de poder. É uma palavra que ela é dita em fé. E nós não podemos mencionar essa palavra, falar essa palavra, proclamar essa palavra de qualquer maneira. Nós precisamos realmente entender e compreender para que as aflições, as angústias, muitas vezes através de uma doença, de uma enfermidade, chega à nossa vida. Para quê? E aí eu destaquei 3 coisas, e eu queria compartilhar com vocês aqui. Primeiro, é para aprendermos e amadurecermos com as nossas fraquezas. Porque quando chega a enfermidade, quando chega a doença, quando nós nos sentimos fracos, nós aprendemos, nós amadurecemos, né? Nós somos quebrantados com as nossas fraquezas. E Deus nos ensina na nossa fraqueza. O Senhor falou para Paulo, quando estás fraco, aí é que tu estás forte, aí é que a minha graça opera, porque a minha graça é que te basta, e a graça do Senhor é que nos basta, e tem nos bastado, e vai continuar nos bastando, em toda e qualquer situação nas nossas vidas, especialmente, principalmente, nos momentos de fraquezas, nos momentos em que nos sentimos fragilizados, muitas vezes como que a vida estivesse saindo, né, escorrendo entre os dedos, e nós precisamos aprender que o Senhor continua conosco
e Deus nos trata, Deus trabalha, e aprendemos e amadurecemos com as nossas fraquezas. A segunda coisa é que nós também aprendemos a depender mais de Deus nas limitações que a vida nos impõe. Nós achamos muitas vezes que temos, o controle das coisas, que nós podemos muitas coisas, mas quando vem a enfermidade, quando vem a doença, parece que passa a régua, nivela todo mundo, Aí todo mundo vê que não é nada, que não é dinheiro, que não é posição, não é status, não é poder, não é nada. Nós somos igualados, nós somos realmente colocados numa situação de total dependência de Deus. E muitos, por ignorância, por não conhecerem o verdadeiro Deus, buscam realmente as respostas em lugares errados, porque não conhece ao Senhor da glória, porque não conhece a Jesus Cristo, porque não conhece a obra da salvação, porque não conhece e sabe que existe um Deus só. Não existe muitos deuses, vários deuses. Há um Deus só, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai da eternidade, que é o Príncipe da paz, o Deus forte, o Senhor dos exércitos. Esse é o Deus que deve reger a tua vida, que deve reger a minha vida, que deve reger a nossa nação, Israel e todo o mundo. Mas nós não sabemos, nós sabemos que não é assim, não é verdade? E nós pregamos a palavra e também sabemos que é pelo muito pregar que nós vamos convencer as pessoas de mudar de lado, ou de sair da mentira, do engodo, da falsidade, porque são deuses mentirosos. Quando confrontados com o Senhor Todo-Poderoso, a máscara cai, a mentira cai, mas a palavra diz que não é por força nem por poder, É pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Continua sendo o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai convencer a todos a realmente reverenciarem e adorar esse Deus Todo-Poderoso. E o terceiro ponto é que nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dado a Deus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele merece receber a glória de pessoas fragilizadas em tempos difíceis, porque não é pela minha capacidade, não é pela minha força, é pela misericórdia de Deus. Hoje eu fui malhar hoje, e aconteceu uma situação que eu fiquei chateado, e cheguei em casa, para resolver um problema no meu dente, foi no dente, e aí quando eu chego em casa e vou falar com a minha esposa, toca o telefone. Quem era? Era um amigo dentista, meu amigo dentista, que estava ligando para conversar, e eu estava pensando em ligar para ele, e ele ligou antes, ele ligou para mim, e eu fiquei, depois, e aí tudo resolveu, tudo foi consertado, tudo foi arrumado, ajeitado, e depois eu fui para o banheiro, e eu comecei a tomar banho, e comecei a chorar na presença de Deus. Eu falei: Senhor, como Tu és bom, como o Senhor cuida dos detalhes, como o Senhor prepara, o Senhor cuida de nós de uma forma impressionante, Senhor. Eu estava preocupado, eu estava angustiado, estava aflito, é uma besteira. E a aflição vem, a gente fica inquieto, querendo resolver logo, A gente sabe como é que é. Você quer resolver logo, quer, botar as coisas em ordem. E eu fiquei ali no banheiro chovendo, e aí comecei a chorar na presença de Deus e agradecendo a Deus. Senhor, me perdoe, porque o Senhor na hora eu não agradeci logo. E Senhor, não me deixe. Eu comecei a falar com Deus: Senhor, não me deixe que o tempo passe, que as coisas aconteçam na minha vida e eu te deixe de dar graça. Eu quase que eu falei: pelo amor de Deus, Pai, me lembra, me recorda, para não deixar esse vácuo, porque como é bom ser grato, como é bom ser grato, não só a Deus, mas àqueles que nos fazem o bem. E gratidão é uma coisa que eu aprendi com meu pai. E ele dizia: meu filho, nunca deixe de ser grato àquelas pessoas que te fazem um bem, mesmo que um dia elas possam virar teus inimigos, ou teu inimigo no caso.
Nunca deixe de ser grato. Mas a enfermidade, a doença, como dissemos, é algo que chega e pode chegar para qualquer um. E a gente tem muitas histórias das Sagradas Escrituras que falam sobre enfermidade, momentos do agir de Deus, do poder de Deus, né, atuando em situações específicas que a gente vê um milagre, que a gente vê uma cura extraordinária, que a gente vê a mão de Deus operando, como nós temos visto a mão de Deus operando, e nós queremos ver a mão de Deus operando mais. Nós queremos que a cada culto nós possamos ver, e a gente vai ter, em nome de Jesus, vamos voltar rapidamente, daqui a pouco a gente vai voltar ao culto, já voltamos ao culto presencial, mas parece que nós voltamos ao culto fantasmagoral, porque tem alguns pouquinhos e cheio de cadeira vazia, mas a gente vai voltar a esse culto. E eu estava pensando aqui, como é que vai ser isso? Quando as pessoas estiverem aqui, nós vamos ter que orar pelas pessoas. Hoje nós temos aqui algumas pessoas, nós precisamos orar, é um culto de oração, e a gente precisa orar para as pessoas, como é que a gente vai fazer? E tem as orações que vêm e chegam aí da live, vocês mandaram orações aí, você que está mandando oração pela live, se prepara, vem para cá, pula da cerca, vem para cá para a cadeira, sai daí do sofá, vem aqui adorar o Senhor, vem receber a unção aqui, né, Gabriel? Aqui na cabeça, porque, olha, o negócio vai mudar, já está mudando, em nome de tem que mudou. Nós mudamos agora, é 2021, é um ano de bênção. Amém? É um ano de bênção, é um ano de grandes surpresas. Eu tenho compartilhado na live que Deus vai operar grandes surpresas. Eu já tenho vivido algumas delas já. Grandes e boas surpresas. Coisas que a gente às vezes não entende, mas a gente sabe que é o agir de Deus, e a alegria vem quando você é surpreendido, quando a surpresa é boa. O que você faz? Você chora? Você sorri, não é? Você se alegra, não é verdade? Você se alegra, você fica realmente tomado de êxtase. E a gente observa, por exemplo, lá em Jó, né, os tumores malignos na vida de Jó. A gente vai lá, abre lá comigo em Jó, no capítulo 2, e eu vou assim, rapidamente, passar por alguns textos, para você ver o que a Bíblia, que a palavra de Deus nos fala sobre algumas enfermidades. E essa, por exemplo, os tumores malignos de Jó, que está lá no capítulo 2, e no versículo 2, capítulo 2, no versículo 7 e 8, que diz assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Me imagina você, um homem que a palavra de Deus diz lá, que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não havia referência na terra como Jó. Jó era referência. A Débora estava falando aqui agora que ela quer ser excelência, quer ser, né, excelência em tudo. Eu também quero ser excelência em tudo. Você quer ser excelência em tudo? Amém? No trabalho, na igreja, no ministério, naquilo que Deus colocou na tua mão, né, naquilo que Deus traz para você fazer, no cuidar da casa, no cuidar do filho, do marido, né, de ser uma boa esposa, um bom marido, um bom profissional, de ser um bom intercessor. Amém? Um bom intercessor, um bom motivador, animador, aquele que traz ânimo, né? Que o mundo a gente passa por aflição, mas tem de bom ânimo, e você tem que levar esse bom ânimo para o teu irmão. Você tem que animar o teu irmão, porque o teu irmão às vezes vem de um dia, né, de muita chicotada, de muitas pauladas, de muito massacre, de muita confusão, e chega na igreja e você tem que ser aquele que pega o teu irmão e manda uma palavra profética, né, que é como um soco no peito, e que o cara fica nas nuvens, e tudo volta, né, a ser alegria, tudo volta a ser lindo, o céu volta a ser azul, o sol volta a brilhar, e as trevas, somem, se dissipam, em nome de Jesus. Nós precisamos ser essas pessoas que edificam uns aos outros, que edificam a igreja. Nós precisamos. E Jó
foi acometido dessa enfermidade. Um homem que era reto e que era íntegro, diz a palavra de Deus. Lá no capítulo 1, você vê lá, no capítulo 1, no primeiro versículo de Jó, você vai ver isso. E aí diz assim: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Ou seja, ele pegou um caco que pode ser um caco, eu me lembro de caco de vidro, mas pode ser um caco, sei lá, uma pedra, um caco, para raspar, porque era tanto tumor maligno na planta do pé que ele pegou um caco para raspar. Que coisa terrível. E esse homem que foi provado por Deus, que Deus tirou tudo dele, só não tirou a esposa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Não tirou a esposa, tirou tudo, mas não tirou a esposa, que é o tesouro, que deve ser o tesouro que você tem na sua casa. Não se esqueça disso. Os filhos vão, mas a esposa fica. A esposa é o maior tesouro da tua vida. Homem de fé, homem marido, homem esposa, homem casado. Não se esqueça disso. Tirou tudo de Jó, mas a esposa ficou. E lá no final a gente vê Jó falando coisas que só quem conhece a Deus em profundidade, que só quem vive uma experiência como Jó viveu, pode dizer o que Jó disse lá no capítulo 42, de 1 a 5 só, eu vou ler aqui. Então respondeu Jó ao Senhor, depois de tudo que Jó passou, que Jó padeceu, perdeu os filhos, tinha um monte de filho, perdeu gado, perdeu tudo, perdeu riqueza, Deus permitiu que o diabo tocasse a Jó em todas as coisas, só não tocasse, né, na vida dele, ou seja, tirar a vida de Jó, e não permitiu que a esposa também fosse tirada. Deus poupou a esposa. E aí Jó, lá no final, no capítulo 42, diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Quantas vezes nós falamos do que nós não entendemos? Quantas vezes? Eu já falei várias vezes, muitas coisas, né, do que não entendia, até em revelação de Deus, né? A gente pensa, vai levar uma palavra, não é uma palavra profética, a gente tem aquele entendimento, mas não é bem aquele entendimento, é outro entendimento, é por ali, mas não é aquele. O homem falha, o homem de Deus é falível, mas Deus não falha, amém? Deus não falha, e a gente distorce, às vezes com um ímpeto, com a ousadia, com a vontade de levar uma palavra realmente, né, maravilhosa, como se a palavra por si só, sendo de Deus, não é maravilhosa. E a gente às vezes deixa o coração, enfim, a gente se atrapalha. A gente fala de coisas que não entendia. Exatamente isso. Coisas maravilhosas demais para mim, e que são realmente coisas que eu não conhecia. É Deus falando com o profeta de coisas que você não conhece, que você não está acostumado a ouvir, que você tem que levar uma palavra para uma família, levar uma palavra para um filho, levar uma palavra para o esposo, levar uma palavra para aquele que está num leito de morte. E você, por não conhecer, porque é maravilhoso demais, você às vezes muda um pouco o tom da palavra, da conversa. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Quantos só conhecem a Deus de ouvir? Mas você tem que conhecer Deus só de ouvir? Não. Você tem que conhecer a Deus como Jó passou a conhecer a Deus. E agora ele fala o quê? Mas agora os meus olhos te veem. Meu querido, minha querida, os teus olhos precisam contemplar a glória de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém pode ver a face do Senhor, mas nada impede que você veja o pé do Senhor, nada impede que você veja a mão do Senhor, nada impede que você veja o braço do Senhor, nada impede que você veja a glória do Senhor, nada impede que você realmente possa ver e contemplar o Senhor.
e aqueles que te veem possam contemplar a Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Como é que é isso? Eu não sei como é que é isso. A pessoa olha para mim e vê Jesus em mim, a pessoa olha para você e vê Jesus nela, e você e eu que já somos diferentes, né? Se botar eu e Miguel aqui, né, Miguel? Vai ficar um negócio esquisito, né, Miguel? Miguel é um garotinho, né, fofinho, né, cabelo enroladinho ali, né, uma perucana lá, um maior cabelão, Miguel. Gabriel, desculpe, Gabriel. E aqui o pastor, né, careca, né, grande, enfim, né? Mas as pessoas têm que ver, Gabriel, a imagem e semelhança em você, em mim, em cada um de nós. Como é que é isso? É espiritual, é algo extraordinário. E Jó contemplou a Deus agora, ele contemplava a Deus, ele que era um homem íntegro e reto, agora passou a conhecer a Deus como Ele é. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é, como Ele deve ser conhecido. E Miqueias fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E nós precisamos realmente buscar essa presença de Deus. Oséias 6, no capítulo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha só que coisa linda. Você conhecer a Deus e prosseguindo e conhecer a Deus e Ele se manifestar sobre a tua vida, derramando chuvas de bênção. Aleluia! Que coisa linda, maravilhosa. Nós temos a cura de Naamã, o leproso, comandante Naamã, diz que general, comandante do exército. Se a gente pegar, né, a equivalência, realmente aquele que é comandante do exército, Fisaesg, é o general. Você tem um general de brigada, você tem um general de divisão e você tem um general do exército, que é o, né? E esse aqui é o maior de todos eles. E Naamã é esse cara, né? Leproso, né? Ele podia ser comandante leproso, podia, porque ele não conhecia Deus, não estava debaixo dos preceitos da lei de Deus. Por isso que Naamã tinha lepra. Mas a última vitória de Naamã, ele trouxe uma menina, e essa menina falou: puxa vida, se o meu servo, se o meu senhor, poxa, conhecesse, fosse apresentado ao profeta, ele certamente seria curado dessa lepra, né? E a gente vê essa história de Naamã, lá em 2 Reis, no capítulo 5. Deixa eu ir aqui rapidinho, mas eu não quero passar, né, e ler tudo isso, depois você lê em casa, mas algo me chama a atenção, porque Naamã resistiu ao comando de Eliseu. Naamã resistiu ao comando do profeta, tentando comparar, né, aquilo que ele tinha lá na terra dele. Às vezes você olha assim, e as pessoas falam para você algumas coisas que são simples, que não requer de você muito esforço, e você desconfia, né? Por que tudo tem que ser, né? Por que Deus tem que falar no meio do trovão? Por que Deus tem que falar no meio do relâmpago? Por que Deus tem que falar, né, com voz de muitas águas para você? As pessoas criam estereótipos, criam algumas coisas na cabeça em que esperam que aquilo que ela quer que aconteça só aconteça do jeito que ela quer, não do que Deus quer fazer. Você já viu isso? Conhece pessoas assim? Né? Se não for do jeito que ela quer, não serve, não é de Deus. Não é de Deus. Tem uns que dizem não é de Deus, mas é de Deus. E o cicio não serve? Cicio foi quando Deus falou com Elias na caverna. Não é verdade? A gente está esperando algo extraordinário. Às vezes você vem na igreja e espera um negócio assim extraordinário, e Deus dá uma palavra,
né, a adoração vem, mexe com você e Deus começa a falar com você. A palavra do pastor talvez não agregue tanto. A adoração talvez seja o suporte e a ferramenta que vai te permitir você se liberar do peso, do fardo que você tem e entrar na presença de Deus. E quando você entra na presença de Deus, o que acontece? Deus fala com você. Deus fala com você. Se meu filho, qualquer filho meu, se você chegar para mim e para criar minha esposa, quando foi me pedir em casamento, ela veio, entrou pela cozinha, saiu e parou assim na minha frente, eu olhei para ela: o que você quer, minha filha? O que é isso? Né? Ela tem a história dela, tem a versão daqui, tem a versão do Heitor. E a gente vai se falar, a gente vai se interagir, e Deus tem prazer em falar com você. Eu nessa coisa que aconteceu hoje, né, desse testemunho que eu estava dando aqui, desse problema que eu tive no dente, sabe o que me vem à mente? Me vem à mente assim, que você está numa gangorra e você está meio desequilibrado, né? E aí Deus está do outro lado da gangorra e você está sentado, né? E quando o peso, né, maior é de um lado e você é o menor peso, o que acontece? Você sobe, né? Você fica lá de castigo, né? Eu fiquei pensando, né? Na gangorra, Deus senta do outro lado e Deus nos leva até o céu. Eu fiquei pensando, que coisa linda. Eu fiquei imaginando, puxa vida, Deus quer levar, coloca peso ali do outro lado para nos levar até a presença dEle, ao trono dEle, da graça. Deus quer nos elevar, Deus quer nos exaltar. Eu falei: Senhor, que coisa linda, que coisa linda. A gente precisa brincar de gangorra com Deus. A gente precisa, e estar sempre na presença dEle, e deixar Deus nos levar, aonde quer nos levar, nos lugares mais altos, e Ele poder falar, e Ele poder se abrir, e a gente poder receber toda a instrução como Moisés recebeu e desceu, e como Moisés desceu com um rosto resplandecente, desceu realmente com fogo, cheio de glória. É assim que Deus quer te ver aqui na terra, é assim que Deus quer te ver caminhando aqui nesse mundo, cheio de glória, cheio de fogo, resplandecente, e que as pessoas passam por você e não podem ficar sem ser tocadas, sem ser insensíveis, sem ser imperceptíveis, sem que não sejam impactadas pela presença, a glória de Deus na tua vida. Isso tem que acontecer no teu trabalho, tem que acontecer na universidade, tem que acontecer na igreja, tem que acontecer aonde você estiver. Aleluia! E Deus, porque você é um embaixador de Cristo, porque você é um instrumento nas mãos de Deus, você vai abençoar as vidas com coisas vindo da parte de Deus. E quando Naamã, né, ele tinha gente inteligente ali, os secretários dele, os assessores dele: Naamã, não faz isso não, pelo amor de Deus. Só faltou falar isso, né? A Bíblia não fala isso não, isso que eu estou falando sou eu. Naamã, por favor, Naamã, a gente veio de longe para cá, não é tão longe assim, mas enfim, e poxa, o profeta só pediu para você se lavar no rio lá, no Jordão, 7 vezes. Se lava, Naamã. Na pior das hipóteses, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Nada. Nada. Se lavar e não acontecer nada. E aí? Mas pode acontecer tudo. E aconteceu tudo. Tudo que ele não esperava. E aí Naamã diz algo realmente que é impactante, que é maravilhoso, quando você tem um encontro com Deus. E ele diz aqui, lá no versículo 15, ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Naamã reconheceu, ele não só recebeu a cura, meus irmãos, Naamã recebeu a salvação. Recebeu a salvação, porque ele, daquele momento em diante, ele começou a buscar a presença de Deus, a cultuar a Deus, ainda que lá com o rei da Síria, ele tivesse que entrar com o rei, porque era obrigado, e ficar diante daquelas imagens. Ele falou para o profeta: eu sou obrigado, mas daqui para frente meu coração está com o Senhor,
está com Deus. Aleluia. Onde está teu coração? Teu coração está com Deus? Está com o Senhor? A cura, né, de um cego de nascença. Cego de nascença. E que muitas vezes as pessoas dizem: está doente, está feio porque tem pecado. E essa palavra aqui de João lá no capítulo 9, no versículo 3, mostra que nem toda enfermidade, que toda doença você tem, é por conta de pecado. Não é por conta de pecado. Lá em João, né, no capítulo 9, no versículo 3, a palavra de Deus nos mostra isso e nos revela que nem ele, diz a palavra, nem ele, nem o pai, nem a mãe, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, esse cego de nascença, e a palavra diz outra coisa aqui, meus irmãos, que eu achei lindo. Lá no versículo 32, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Olha só quanto tempo se passou, olha só, desde que Deus criou todas as coisas, a humanidade, né, já percorrendo milhares de anos, muitos anos, e nunca se tinha visto um cego de nascença ser curado. Era a primeira vez que isso estava acontecendo. Tremendo isso, ou não é tremendo? A palavra de Deus, ela traz coisas, informações que às vezes a gente passa. E a glória de Deus se manifestou nesse cego, porque ele voltou a ver. E Jesus, expulsaram ele, interrogaram ele, mandaram ele embora. E Jesus, que tinha ouvido que tinham expulsado ele, chamou o homem e disse: crês tu no Filho do Homem? Lá no versículo 35. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é, Senhor? E o homem estava vendo. Ele era cego, não tinha visto Jesus, obviamente. E Jesus falou para ele: já o tem visto e é o que fala contigo. Aleluia, que coisa linda. Que coisa linda. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Aleluia. E o adorou. É maravilhoso quando nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos faz. Você pode ser curado de uma enfermidade, há dons de curar. Deus pode operar um milagre em tua vida. Mas muitos são curados, muitos recebem o milagre de Deus e vão embora. Não voltam para agradecer, como lá no leproso, aqueles 10 leprosos. Você conhece a história lá em Lucas 17, 11. Haviam 10 leprosos, todos os 10 foram curados, e só um voltou para agradecer a Deus. E esse que voltou para agradecer a Jesus, no caso, né, a Deus, Jesus, ele não só recebeu a cura, mas como recebeu também a salvação. A tua fé te salvou. Sabe? Mais importante que a cura que você venha receber hoje, mais importante do milagre que você venha realmente alcançar hoje, aqui, pelas nossas orações, não é a oração do pastor, não. A minha oração não faz diferença. Pode até fazer, não sei, mas eu creio numa oração que é em concordância, em que eu e você oramos juntos, e que a palavra de Deus é fiel, e a palavra de Deus ela não pode voltar atrás. Quando a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais orarem, em concordância, ligarem na terra, eu ligo nos céus. A palavra de Deus não volta atrás. Então a garantia, a certeza que eu tenho, que vai acontecer e vai continuar acontecendo curas e milagres, é a convicção que eu e você temos na palavra de Deus, que ela não volta vazia, que ela não deixa de se cumprir, que ela não deixa de ser realmente o instrumento, o veículo pelo qual nós chegamos na presença de Deus com as mãos limpas, com o coração puro, contrito, quebrantado, e Deus nos enche e traz à minha vida, à tua vida, tudo o que você precisava e pensava que precisava, mas não só o que você pensava que precisava, aquilo que você não pensava que precisava, e Ele te dá também, porque Ele é infinitamente mais. Esse é o Deus que nós vamos buscar e temos buscado, e temos que adorar aqui, né? O que falar de Ana?
De Ana, mãe de Samuel? Que falar de Ana, mãe de Samuel? Que era estéril. Que era estéril. Não podia conceber naquela época, o Eucana, ele tinha duas mulheres, tinha Penina e tinha Ana, amava as duas. Penina tinha um monte de filho, e Ana não tinha filho. E vivia pelos cantos, clamando. A outra ridicularizava a Ana, a outra humilhava a Ana. E Ana chorando. E ela fez um acordo com Deus. Senhor, dá-me um filho, que eu te darei esse filho. Né? Sabe, quando Deus pede alguma coisa e você dá a Deus, vai acontecer que nem Ana. Ana deu a Samuel e nós vemos, se Ana não tivesse dado a Samuel, nós não teríamos muito para contar de Samuel, que foi um servo, um profeta de Deus, né? Tremendo. Um dos maiores profetas, Samuel. Mas Ana entregou a Samuel, o que ela recebeu? Recebeu muitos outros filhos. Deus abençoou a Ana muito mais. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus é bom. Deus é poderoso. E esse Deus que operou tantas e tantas outras curas e milagres, que nós poderíamos falar de muitos outros milagres, né? Muitos outros milagres nós poderíamos aqui contar e compartilhar. Vem ratificar que Deus não mudou. E a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não mudou, nele não há variação de luz. Deus é fiel, não é filho de homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus é fiel, e é esse Deus fiel que nós vamos aqui realmente engrandecer. E se você realmente precisa de um milagre, meu irmão, você que está vendo aí na sua casa, você que precisa de uma intervenção de Deus, talvez não seja uma enfermidade, talvez não seja necessariamente uma enfermidade, uma doença que você esteja, ou que você tenha, ou que o seu filho, ou que o seu esposo, talvez alguém na família com Covid, mas talvez seja algo diferente, que no mundo que nós vivemos, no momento que nós vivemos, seria um milagre. Por exemplo, uma promoção no trabalho, uma porta de emprego que se abre para você, que você vai ganhar muito mais. Você que acabou de perder o emprego e abre uma porta de emprego que você vai ganhar muito mais. Coisas desse tipo. Uma cegonha que vem, né, com uma trouxa cheia de dólar e deixa cair lá na tua área lá. Meu irmão, Deus pode todas as coisas. Deus é capaz de agitar, abalar céus, terra e mar para te abençoar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é escolhido, é aquele filho amado que você não sabe o quanto você é amado. Você às vezes não valoriza o amor de Deus na tua vida, porque muitas vezes, ou por vezes, pode estar acontecendo que você fica olhando, né, como olharam para João, com Jesus, que ele colocou a cabeça no peito de Jesus, e Pedro, poxa, mas Senhor, como é que é isso? Pedro, fica quieto, rapaz, não se mete nisso não. E a gente fica querendo, entendeu? Ser mais amado, mas invejando ao outro que está mais colado, que está mais próximo, que está ali buscando. Busque, se aproxime, se achegue. Ele é Pai de todos. Ele é Deus de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele opera tudo em todos. Aleluia! Então, faça a sua parte. Se você está distante, se achegue à presença de Deus. Coloque sua cabeça no peito de Deus. Peça a Deus para colocar a sua mão na sua cabeça, no seu rosto. Sinta a presença de Deus, busque ao Senhor, leia a palavra. Aqui, nós estamos aqui com a leitura bíblica aqui, né, o programa. Leia a palavra, comece a colocar isso em prática. Leia mais, não leia só o texto de diário, não. Leia mais, leia semanal, já bota aí uma semana de vanguarda aí.
Se achegue, se busque, se entregue. Porque, como disse a pastora Rosalind, no domingo, Deus não se esquecerá de ti. Eu achei lindo o que ela falou. Que Deus não esquece daquilo que você fez para Ele, daquilo que você já, dedicou a Ele, que você, aquele tempo que você estava mais cheio do Espírito Santo, que você estava mais empolgado, que você estava mais crente, e que você fazia tudo para Deus. Agora você está, havia a pandemia, você tomou uma pancada, está meio morno, e você, não, volte a ser aquele crente, aquele crentaço, cheio de fogo, aquele crente cheio do Espírito, cheio de alegria, cheio de ânimo, aleluia, se aproxime mais a Deus, chegue mais a Deus, porque Ele não esquecerá de você, e Ele não tem esquecido de nós. Eu achei lindo quando eu cheguei hoje em casa e vi Deus ali com uma bandeja, com tudo preparado para eu ser atendido e resolver o meu problema. Uma coisa simples, um problema no dente. Como Deus é bom. E às vezes a gente está procurando, enxergar Deus em coisas grandes da nossa vida, e Deus está fazendo coisas pequenas na tua vida. Como fez uma coisa, um mimo, um negócio, eu achei lindo. Eu falei, puxa vida, como Deus cuida de mim, como Deus é bom. E Deus está fazendo na tua vida e você não está olhando, porque você está com um olhar, aquele negócio grande, E a palavra de Deus diz assim, meu amigo, não fica com um olhar no montão não, no muito não. Fica num olhar, que teu olhar seja no pouco. Seja fiel no pouco, olha para o pouco, olha para o hoje, o que tem na mesa, o que tem hoje aqui, o que tem na igreja. É isso, é com essa ferramenta, com esse instrumento que vocês vão trabalhar, é que vocês vão levar a minha obra adiante. Aleluia, mas não fica olhando para a igreja, A igreja como a gente sonha, que vai estar lotada com todos os músicos, enfim, e aí o pessoal pulando, daqui a pouco saindo daqui para indo para um lugar maior, e a gente fica e deixa de contemplar, de adorar a Deus, de se deleitar em Deus, naquilo que Deus está fazendo hoje, naquilo que Deus colocou na tua mesa hoje. E que porque você está com um olhar tão desfocado, você passa desapercebido. E sabe o que acontece? Você deixa de agradecer a Deus. Eu não quero deixar de dar graças a Deus. Nunca na minha vida. Nem pelo muito, nem pelo pouco. Pelo muito, tem aquela situação, que você se alegra, fica em êxtase, sai em alegria e se esquece, de Deus. É a cura e o milagre que você recebe, que você fica cheio e vai para contar, vai para espalhar a notícia e se esquece de agradecer a Deus. Como leproso, só um voltou. Os 10 foram curados, mas só um voltou, recebeu a cura e recebeu a salvação. Amém? Vamos orar então? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tomei posse da cura, da tosse. Estou curado em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esse momento. E Deus, capacita-nos agora na oração, ó Pai, na intercessão, naquilo que nós devemos falar, naquilo que nós devemos, ó Deus, colocar. Coloca as palavras nos nossos lábios, Senhor, que não sejam minhas as palavras, mas que realmente possa o Espírito ser movido com o sentimento das pessoas que colocaram, ó Deus, as suas motivações, as suas petições, na esperança, na certeza, na convicção de que receberão a resposta do Senhor, ó Pai. Aleluia! E que nós possamos realmente, ó Deus, entrar em harmonia, no mesmo Espírito, Espírito Santo, e assim possamos clamar a Ti, ó Deus. E o Senhor venha liberar bênçãos sem medidas, ó Deus, instantaneamente, extraordinariamente, ó Deus, agora, sobre cada um, em nome de Jesus. A Ti, portanto, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Aleluia. Ih, rapaz, não é você que eu quero, não. Ih, rapaz. Não, é o pastor Heitor que está falando aqui. Aí, esse cara não para de falar. Vamos orar então, pastor.
Peraí, deixa eu diminuir aqui. Pronto. Nem abriu. Deixa eu ver se vai abrir aqui, a gente vai orar. Pessoal do louvor, vamos com uma banda? A banda de um instrumento só. Meus irmãos, você que está me ouvindo de casa, eu volto a falar, olha só. Sai da zona de conforto. Mulher, homem de Deus. Vem para a igreja, rapaz. Você está fazendo em casa o quê? Vem adorar o Senhor. Vem buscar a presença de Deus. Obrigado, querida. Porra, isso aqui é bênção, olha só. Olha como é que Deus cuida de nós. Bênção pura. Sai da área de conforto. Sai da tua tenda. Abraão, vem para fora. Aleluia. Deus falou para Abraão, Abraão, vem para fora, Abraão. Olha para o céu. Conta as estrelas do céu. Se é que tu podes contar. Vem para fora, meu irmão. Sai da sua casa, vem para a casa do Senhor. Vem receber a bênção. Vem ser restaurado, vem ser revigorado, vem ser curado, vem ser transformado, vem ser liberto. A gente vai viver com Deus, passando por essas tempestades, e que venha a pandemia, venha o que quiser, mas se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar.